Vistas em corte, exemplo número 2. Na peça do exemplo número 2, nós faremos dois cortes. Um corte representado na vista frontal e um corte representado na vista lateral esquerda. Os cortes serão indicados na vista superior. Para o nosso exemplo 2, vamos aproveitar algumas coisas que nós já tínhamos realizado no primeiro exemplo. Para quem está começando a assistir esse segundo exemplo, sugiro que volte lá no primeiro exemplo para verificar como nós fizemos a seta, que eu vou reaproveitar aqui, e também como configuramos os layers, ou as camadas. Então, como eu salvei novamente o arquivo, eu aproveitei todos esses elementos já definidos. O nosso exemplo número 2, ele tem circunferências que estão em verdadeira grandeza na vista superior. Então vamos começar o desenho por ela. As dimensões básicas dessa vista são 100 de comprimento por 40 de largura. No entanto, a dimensão até o centro da circunferência tem 80. Então eu vou começar a desenhar um retângulo de 80, desculpa, por 40. E depois eu faço a circunferência, a semicircunferência e a circunferência. Então vou clicar aqui nas arestas visíveis, selecionei o layer arestas visíveis, ferramenta retângulo, ponto qualquer da tela, e vou digitar @80,40. Feito então essa parte inicial, eu vou explodir esse retângulo e vou desenhar então aqui a circunferência, a semicircunferência e a circunferência. Para tanto, pego a ferramenta curva, centro ponto ângulo, clico no centro dela, então vou lá selecionar restrição, precisão no meio, e seleciono aqui o centro da circunferência, da linha, e com a precisão nas extremidades selecionadas também, clico neste ponto aqui, clico novamente nesse ponto aqui, ó, e aí vou clicar lá no outro lado, né, no ponto acima da linha, base, para definir então essa semicircunferência. Feito isso, cancelo. Já posso desenhar aqui também a circunferência de raio 10. Essa semicircunferência tem raio 20. Né? Não precisei informar o raio, porque como esse meu desenho, essa minha largura aqui da vista superior já era 40, então metade aqui do 40 já é o 20, que é o raio da nossa semicircunferência. Para desenhar a circunferência, então, interna, nós temos um furo interno aqui, um furo circular. Vamos lá em círculo, selecionar a ferramenta, centro ponto, clica de novo no ponto médio da circunferência. Agora sim, especificar o raio 10. Com a semicircunferência e a circunferência pronta, eu posso deletar então essa linha que me serviu de base para o desenho. Além da semicircunferência e da circunferência, eu tenho um detalhe aqui, uma rampa, né, no lado esquerdo. E esta rampa ela é composta na vista superior por uma aresta de 40 de comprimento, na horizontal, duas arestas, né, de 40 e uma aresta de 20. Vamos começar então desenhando essa aresta de 40 na horizontal. Vou pegar a ferramenta horizontal, definir o comprimento aqui que é 40 e vou posicionar essa aresta aqui nesse canto, nessa extremidade. Cliquei aqui, defini ela e agora eu vou mover a aresta 10 para baixo, né, 10 negativo no y, arroba 0,-10, apagar o original, tudo certo. Agora eu tenho uma aresta com 20 aqui nesse local, onde começa a rampa, vertical, com 20, vou mudar o ponto de precisão para o end, final, e novamente então uma linha horizontal com 40, só que com precisão no final também.
Feito isso, então finalizei a minha vista superior. Vou desenhar aqui minha vista frontal e depois a minha lateral esquerda. Defino depois os planos de corte e desenho então os cortes. Para desenhar a vista frontal, então agora sim ela vai ter 100, porque a circunferência só aparece na vista superior, né? Uma circunferência, um cilindro visto de lado, ele vai ser, na verdade, vai ter só vai ser um retângulo no caso, né? Então aqui clico nessa extremidade e vou digitar @100 e a altura da peça é 40 também. Definido as dimensões básicas da vista frontal, vou mover essa vista frontal 20 para cima agora, @0,20. Certo. Feito isso, então, vou definir onde começa primeiro aqui a rampa. Pego uma linha qualquer, extremidade. Vou acionar aqui a restrição ortogonal para poder pegar aqui a linha ortogonal, a linha perpendicular a essa extremidade. Feito isso, então, eu sei que a minha rampa começa nesse ponto aqui, lá em cima, né? E ela vai até esse ponto aqui, que é o ponto que está 10 acima do zero aqui no eixo Y. Tá? Como eu faço isso, então? No eixo com a altura 10. Então, se ele está aqui na altura 40, vai ter que descer até a altura 10. No eixo Y aqui, ele vai estar, então, descendo 30. Né? A altura é 40, ele tem que chegar até o 10, 40 menos 10, 30. E ele tem que se mover para a esquerda, então 40 também. Então vai ser arroba menos 40 na horizontal, vírgula, menos 30 na vertical. Feita a rampa, então, deleto aqui. Só que essa rampa, ela não é visível. Né? Eu esqueci de alterar aqui o layer para arestas invisíveis, mas eu posso alterar agora. Então clico na linha, venho aqui na ferramenta de atributos e modifico para arestas invisíveis. Ok. Agora eu vou aproveitar então, modificar para arestas invisíveis e vou desenhar esse furo circular. Venho na ferramenta de 2 pontos, vou tirar a restrição, clico aqui nesse quadrante e com a ferramenta ativada, pode ser até a restrição vertical somente nesse caso, fiz uma linha aqui, desativei a restrição, clico no outro quadrante, ativo novamente a restrição e defino. Agora vou desativar novamente a restrição, vou selecionar a precisão na interseção e vou reduzir essa linha então para o local correto. Então aqui eu defini a minha vista frontal e vou fazer aqui do lado da minha vista lateral esquerda como se fosse o desenho das vistas ortográficas comuns e não das vistas ortográficas em corte. A lateral esquerda ela tem as dimensões básicas de arroba 40 de largura e 40 de altura. Não troquei o layer, vamos lá, clicar no elemento, atributos e arestas visíveis. Tá, altera aqui. Vou mover então este retângulo 20 para a direita, arroba 20,0. Está no local certo. E o que nós temos aqui de elementos, no caso, né, nesse retângulo? Nós temos essa vista lateral esquerda, eu estou vendo ela daqui. Né? Então eu enxergo a rampa, né? Eu estou enxergando as arestas que definem a rampa, e lá atrás eu tenho o furo circular. E então a rampa, arestas visíveis, ela tem uma linha vertical, nós vimos aqui que tem 30, né? Então, vou fazer uma linha vertical com 30 na extremidade aqui e vou mover essa linha 10 para a direita.
arroba 10,0, para posicionar ela no local certo. Acho que vamos tentar de novo aqui, ó, mover. Faltou talvez clicar no ponto. Ah, eu estava com a referência aqui talvez ativada. Tirar aqui as referências. Agora sim, arroba 10,0. Apagar original. Ó, tudo certo. Tem uma linha aqui horizontal de 20, né? Que a rampa tem 20 de largura. Com ponto de precisão iniciar. Ativo de novo aqui, né? E, por fim, tem uma linha vertical de 30. No iniciar também. Então, o que eu enxergo é isso aqui. O que está visível para mim nesta vista lateral esquerda é o local, a definição de onde tem a rampa, e a rampa está aqui. Lá atrás, né, eu tenho também esse furo circular. Ele tá vindo, ele tem 20 de essa circunferência do furo circular tem 10 de raio, 20 de diâmetro, e aqui também é 20. Então essas linhas estão sobrepostas e eu vou enxergar a aresta invisível apenas nessa parte aqui. Ó, vou ativar aqui a restrição, desativar a restrição para fazer outra linha e ativar novamente para poder pegar o perpendicular. Então isso aqui seriam as vistas, né? A vista frontal e a vista lateral esquerda. No entanto, né, nós queremos, na verdade, a vista em corte. E os cortes desta peça estão definidos no centro aqui com relação à vista frontal. Ela está no centro do alinhamento da vista superior. Então vamos lá desenhar uma linha de corte. A nossa linha de corte ela vai, né, como no primeiro desenho, perspassar 5 para cada lado. Então, se meu desenho tem 100 de comprimento, a minha linha de corte vai ter 110. Vou fazer então uma linha com 110 de comprimento e vou posicionar ela no ponto médio dessa linha aqui, dessa aresta. Feito isso, vou mover essa linha 5 para a esquerda, menos 5,0, para posicionar ela corretamente. Está posicionada, esse é o local onde vai ter o corte da vista que vai ser representado na vista frontal. Tá? E o corte da vista lateral esquerda vai ser nesse local aqui, ó, passando no centro da circunferência e da semicircunferência. Como eu tenho então aqui 40, a minha linha de corte vai ter 40 mais 5 mais 5, 50. Uma linha vertical com 50 de comprimento. Vamos pegar aqui precisão no meio. E vamos pegar aqui, ó, a precisão no centro. E aí conseguimos então já alocar ela certinho. Colocamos aqui então, tudo certo. Agora vamos definir então as setas, né? Vamos indicar com as setas onde, qual é o sentido do corte e também como vai ser o nome de cada corte. Então, para o meu modelo de seta está na horizontal, vou só selecionar ela aqui e mover e copiar melhor ela exatamente desse ponto aqui para cá, mantendo o original. Tá? Seleciono de novo, copiar daqui para a extremidade da linha de corte. Tá? É nesse sentido aqui, né? Estou indo no sentido da vista lateral esquerda. Se fosse o contrário, né, a linha aqui poderia ser, mas aí seria uma vista na lateral direita. Então agora que eu tenho meu modelo de seta na horizontal, eu quero deixar ela na vertical agora para cima. Então vou só rotacionar. Ó, peguei o rotacionar,
De novo, ó, selecionei o objeto, rotacionar, pego um ponto, pode ser um ponto no objeto mesmo, esse ponto aqui, clico nele novamente, tá? São 2 cliques, vai abrir a janela e tu vai definir, apagar o original, e aqui eu quero que ele vá para cima, então é exatamente 90 graus, 90 no sentido anti-horário. Feito isso, então, agora eu posso copiar para esse local aqui e também para a outra extremidade da minha linha de corte. Agora, vou inserir os textos que indicam, né, o corte. Vou chamar também de corte AA e corte BB. Posso eliminar esse aqui. Seleciono aqui o texto nas camadas. Venho aqui no multitexto. Vou só digitar então A. Tamanho 3, que nós tínhamos definido no exercício anterior. E retiro a restrição da precisão e posiciono ele visualmente alinhado com a seta. Alinhei os dois com a seta. E agora eu vou fazer aqui a indicação do meu corte B. De novo, então, chamo a ferramenta multitexto. É 3 o valor, né, o tamanho do texto. Digito B. E agora eu quero que ele rotacione 90 graus no sentido horário. Então é negativo, menos 90. E, então, aproximo aqui e posiciono o B. Aqui. Definidos então os cortes A e BB, onde estão passando, vamos trabalhar aqui nas vistas. Então, como nós podemos ver aqui no desenho, o corte primeiro, AA, corte da vista frontal. Quando eu passo a linha de corte no meio do desenho, né, no sentido da largura, eu acabo conseguindo, como podemos ver aqui, enxergar a rampa e enxergar o furo circular. Então tudo isso se torna, né, que estava dentro da peça, tudo isso se torna visível. Então vamos alterar esses 3 layers para o layer arestas visíveis. Tá? Quando eu faço isso, né, agora analisando aqui, o que eu estou enxergando? Onde o plano de corte corta a peça, né, corta o material da peça. Nesse local aqui e nesse local aqui. Né? Quando eu passei no meio ali então no Y, na largura, essa parte aqui vira, né, eu começo a enxergar ela como se fosse um plano, uma parede, e essa parte também, esse semicírculo que está aqui do cilindro, eu também enxergo ele como se fosse uma superfície, não está cortando o material, né, que estava vazado, e aqui, né, pelo furo circular, e aqui estava vazado devido à rampa. Então eu vou achurar esta parte aqui e essa parte. Temos aquele inconveniente do LibreCAD que a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer a achura, então vamos fazer aqui, né, aquela polilinha nos locais que eu vou achurar. Venho lá no base, layer base, polyline, pego a ferramenta, precisão nas extremidades. Ó, vou criar então uma polilinha aqui e posso criar outra aqui já. Agora sim consigo, com mais facilidade, com layer base mesmo, definir então a achura. Vou deixar 3 para achura. Ok. Então aqui achurei já. E vou achurar também essa parte aqui. Agora sim, então essa parte achurada é onde, né, o plano de corte encontra a peça em si, o material, né? E nos outros locais são locais que eu só enxergo a superfície. Vou apagar as duas linhas, as duas polilinhas que eu fiz. E vamos agora analisar então a vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda, né, o plano de corte está passando bem no centro
da circunferência e da semicircunferência. Então, o que acontece, né? Como nós podemos ver na figura aqui. Toda essa parte que está atrás do plano de corte eu não enxergo mais. Eu só estou enxergando essa parte que está, né, do plano de corte para a direita. Então, com isso, eu não tenho mais a rampa, né, mas eu tenho os quadrantes, as linhas que definem o furo circular, que estão coincidindo com as linhas da rampa. Para desenhar isso aqui mais fácil, né, então eu posso tirar essa linha, tiro essa aqui que eu não enxergo e tiro essa que eu não enxergo, as arestas invisíveis, né, porque ele se transformou agora, na verdade, em aresta visível, e vou simplesmente esticar essa linha e essa outra aqui, que são as linhas do semicírculo. Então, se eu clico aqui, né, na linha, ó, não consigo definir, venho na restrição vertical e faço o mesmo para essa outra aqui. Prontinho. Então, essas duas linhas agora eu estou vendo, né? Eu cortei a peça e enxergo as linhas do furo circular, e agora eu quero achurar, preciso achurar o que? As partes desse desenho, as partes dessa peça que são cortadas, né? Que são essa parte aqui e essa parte aqui. Posso desenhar uma polilinha aqui e aqui, mas como são dois retângulos, eu posso vir direto na ferramenta de retângulo, né? Então, venho aqui em linha, só confirmo que está no layer base, venho em retângulo, defino um retângulo aqui, outro retângulo aqui, seleciono um retângulo, posso selecionar os dois também, se quiser. Tá? Venho aqui na achura, tudo certo, ok. Definiu aqui os dois. Ó. E está pronto então, né, o corte AA, o corte da vista frontal, e o corte BB, o corte da vista lateral esquerda. Por fim, então, preciso identificar esses cortes. Então, vou fazer o texto, né, identificando cada um. Venho na ferramenta no layer de texto. Venho aqui em multitexto. Vou mudar aqui o tamanho para 3, a altura da letra. E vou digitar identificando corte AA. Posiciono, ficou em 90 graus. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu dei um ESC e chamei de novo o comando. Estava menos 90 aqui, então eu vou deixar aqui em 0. Ok. Tirar a restrição, a precisão. Vou colocar aqui ó, o corte AA. Dou um ESC. Veio na ferramenta de novo. Só modifico o texto aqui para corte BB. Ok. E posiciono. Tá? Com isso, então, finalizamos a peça número 2, a peça do exemplo número 2, com seus cortes, então, na vista frontal e na vista lateral esquerda.